senhoras. Doutora Dina Soares, jornalista da Rádio Renascença, que vai moderar esta sessão. Depois teremos duas senhoras convidadas, a professora Cristina Branquinho, professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que tem feito um enorme trabalho na área dos ecossistemas e da sua relação, ou da sua sustentabilidade neste contexto das alterações climáticas. A cara mais conhecida, admito, a doutora Luísa Branco, nossa colega, administradora da EPAL, e o engenheiro José Pedro Salema, CEO da EMIA. Agradeço a todos e a palavra da doutora Luísa. Obrigado. Agradeço a todos a vossa presença e começava pela doutora Luísa Branco. Portugal tem falta de recursos hídricos. É que nós ouvimos nas notícias quase diariamente que há seca, que não há água. No entanto, os dados oficiais indicam para uma disponibilidade hídrica de 7.000 metros cúbicos por ano per capita. Em Israel, por exemplo, essa disponibilidade é de 180 metros cúbicos. Afinal, em que é que ficamos? Qual é a nossa situação relativamente à água? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e agradecer à ADP Serviços o convite para participar nestas jornadas de engenharia, que vimos todos nascer e que foram crescendo até ao ponto em que estamos hoje. Cumprimentar também os colegas, indo já ao encontro do seu desafio. É assim, Portugal, em termos totais, não terá de facto uma questão de falta de água. A questão da água coloca-se muito em termos de uma geografia que é diferente e também de uma sazonalidade. Portanto, eu diria que em Portugal nós temos de facto regiões hidrográficas onde a questão da água não é um problema. Estou a pensar muito na zona do litoral norte, em que efetivamente a falta de água não se sente com a premência como se sente noutras regiões, sobretudo nas regiões do interior. E depois temos uma elevada sazonalidade e mais recentemente temos vindo a assistir a uma repetição de fenómenos que no passado eram de facto muito datados, ou seja, nós tínhamos uma seca, depois tínhamos ali uns anos em que todos nós respirávamos e as coisas parece que corriam melhor e depois dali a mais uns anos vinha outra seca. Aquilo que nós temos assistido mais recentemente é uma repetição destes fenómenos que começam a ter uma recorrência que efetivamente nos tem que fazer pensar em soluções alternativas. E quando acontecem ficamos sempre todos muito preocupados, temos notícias de seca, mas basta começar a chover para nos esquecermos imediatamente da seca, não é? O que é que devíamos estar a fazer nesses períodos em que nos esquecemos dos problemas da água? O que é que devíamos fazer nós, os cidadãos e os poderes públicos, os decisores políticos? Deviam por isso simplesmente esquecer e continuar alegremente ou se calhar fazer como a formiga? Pois, efetivamente, isso é um pouco da vida. Todos nós temos as nossas existências profissionais assoberbadas e também pessoais e, portanto, a tentação, quando passa esse período de escassez, é efetivamente pegarmos noutros problemas e esquecermos um pouco essa dimensão. Como digo, ultimamente eu acho que isso não tem sido possível, porque nós mal começamos a recuperar e a respirar, a recuperar de uma crise de escassez, avizinha-se logo outra. Nestes períodos, que apesar de tudo existem, que são períodos em que há uma maior acalmia destes fenómenos, efetivamente esses três grupos que identificou, os cidadãos por um lado, os poderes públicos e os decisores políticos, têm de facto tarefas que devem continuar a prosseguir. Os cidadãos têm muito a ver com uma maior consciencialização e eu acho que isso está na ordem do dia. Todos nós hoje temos muito mais consciência do valor da água, todos nós hoje, quando abrimos uma torneira, já olhamos para o recurso em moldes diferentes do que era no passado. Portanto, essa consciencialização existe, esse esforço da parte dos cidadãos de poupar água deve continuar presente mesmo nesses períodos. Relativamente aos poderes públicos, os poderes públicos são aqueles que estão encarregues de garantir que, mesmo nos períodos de escassez, a água não falta. E, portanto, nesses períodos têm que criar condições para tornar os sistemas mais resilientes, porque mesmo a questão da falta de água
Vamos ver, a falta de água é mais sensível. Se as infraestruturas que permitem que ela seja acomodada e distribuída nesses períodos, se essas infraestruturas não forem fortes e resilientes. Portanto, os poderes públicos, nesses períodos, devem se preocupar com origens alternativas, devem se preocupar com interligações de sistemas, devem se preocupar com, se calhar, pôr o foco em origens subterrâneas que sempre estiveram lá, mas que muitas vezes, até por uma maior comodidade, nós não deitamos mão. Portanto, devemos olhar para os sistemas e pensar onde é que poderemos ir encontrar uma maior resiliência. Da parte dos poderes públicos, dos poderes políticos, eu acho que esse período é um período certo para fazer uma avaliação do que é que correu menos bem no período de escassez e retirar daí lições e, porventura, ou deitar mão de soluções de financiamento, de mecanismos de apoio às entidades gestoras que delas possam carecer e também de reestruturar e dar, se calhar, um maior empowerment às instituições públicas. Eu acho que esse aspecto é extremamente importante. As instituições públicas de gestão da água precisam de, efetivamente, ver os seus poderes reforçados para poderem ter, nos períodos de escassez, um papel mais ativo e mais forte. Engenheiro José Pedro Salema, temos o Alqueva, que é o maior reservatório de água, o maior reservatório artificial de água da Europa. Aquilo, quando olhamos para aquele espelho, parece-nos inesgotável e infindável. Mas será que é? Até onde é que pode ir o Alqueva a médio e longo prazo, nomeadamente tendo em conta a origem da água e tendo em conta as relações entre Portugal e Espanha no que se refere à Convenção da Albufeira? Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite aqui está. De facto, a Alqueva transmite muito esta sensação falsa de que a água é infinita. Exato. E muitas vezes nas apresentações que faço começo por alguns números e dar alguma ordem de grandeza relativa das coisas. O volume que a Alqueva é capaz de armazenar é da mesma ordem de grandeza, aliás é um número muito parecido com o consumo todo de Portugal. Toda a agricultura, toda a indústria, toda a população consomem mais ou menos 4 mil milhões de metros cúbicos, que é mais ou menos o volume que a Alqueva é capaz de represar. E, portanto, consomem em que período de tempo? Num ano. Mas, de facto, não se pode esticar infinitamente o sistema, claro, porque ele não seria sustentável. E o volume máximo armazenável não é o volume que posso retirar todos os anos. E, portanto, temos que pensar quais é que são as afluências, portanto, quais é que são as importações do sistema, quais é que são as exportações do sistema, quanto é que eu posso retirar daquele sistema de forma sustentável. E isso está calculado e até está espelhado na nossa concessão. Se olharmos assim para os grandes números e em volumes, em caudais afluentes, a Alqueva serão cerca de 2 mil milhões ano e a nossa concessão são cerca de 600 milhões ano. E, portanto, estamos a retirar uma parte muito pequena das afluências médias. É claro que as afluências médias é uma coisa que não existe. Não existe. O ano médio não existe. Existe quando somamos e dividimos por um período alargado de tempo, é que chegamos à média, não é? E, portanto, temos anos em que há excesso e não há muito tempo. Tivemos, por exemplo, em 2008 a 2014, passaram 3 Alquevas para o mar, passaram 15 mil milhões pela secção da Alqueva e foram para o mar. Portanto, são essas irregularidades, portanto, esses picos que nós temos que regularizar. Nós temos que armazenar quando há, para os períodos em que não há. Depois temos, por exemplo, este ano hidrológico. Não fossem para o mar? Se tiver mais barragens, a jusante, claro que sim, mas não é possível represar toda a água, nunca, não é? Mas eu falo nestes números para não pensarmos que é uma desgraça e que nós vamos com uma tendência decrescente de caudais afluentes e com tendência para zero daqui a 10 anos. Não é nada disso. Não é? Quando olhamos para as séries
e temos que olhar para as séries hidrológicas num período muito alargado. Por exemplo, na precipitação, a série que costumo olhar começa em 1940, tem 70, quase 80 anos, os 3 piores anos de precipitação em Beja, por acaso, foram 42, 43 e 44, nesta série. E, portanto, são os anos que estão mais afastados do presente que foram os piores. Portanto, as alterações climáticas é óbvio que existem, não as negamos, mas variabilidade sempre existiu. E o que nós precisamos para combater a variabilidade é armazenamento, é regularização. Doutora Cristina Branquinho, vulnerabilidade sempre existiu, diz o engenheiro José Pedro Salema. Qual é o grau de vulnerabilidade do sul da Europa e da Península Ibérica, em particular, face às alterações climáticas? Obrigada também pelo convite, é um grande prazer estar aqui. E eu queria começar por dizer, se calhar, e caracterizar um pouco o ambiente onde nós estamos na Península Ibérica. Uma grande parte do país está naquilo que se chama um clima semiárido, quando nós usamos índices de aridez. Portanto, quando usamos só a precipitação, temos um determinado valor, mas se usarmos, por exemplo, a precipitação e a temperatura, porque o poder evaporativo da água também depende da temperatura, nós vamos ter uma coisa chamada o índice de aridez, e o índice de aridez está caracterizado para o nosso país, e o que aconteceu é que nos últimos, portanto, dos anos 80 até cerca de 2010 há um comportamento em que uma parte significativa do país, portanto nos últimos 30 anos, acabando em 2010, passou para o regime semiárido. Portanto, nomeadamente, o semiárido sempre foi aquela zona do país onde nós temos a azinheira, porque a espécie, portanto, será o interior do país, as zonas de Mértola, por aí fora. E o que aconteceu nestes últimos 30 anos é que o semiárido veio quase até ao Vale do Tejo, inclusive apanhou ali zonas do Ribatejo, portanto, em zonas que estavam noutras escalas completamente diferentes. Portanto, houve uma mudança bastante repentina nesse contexto. Porque, como isto é a conjugação da precipitação mais a temperatura e também na altura em que chove, por exemplo, chover numa determinada altura com uma temperatura mais elevada, isso tem esse efeito. E então o que eu queria dizer é que, deste ponto de vista da aridez, o país tornou-se mais árido nestes últimos 30 anos em relação aos 30 anos anteriores. E, portanto, esse é um aspecto que nós temos que ter em conta. É um grau de vulnerabilidade. E o que é uma região semiárida? Uma região semiárida é uma região onde o fator limitante para a produtividade vegetal é limitado pela quantidade de água, não é pela temperatura, como acontece no temperado, não é como outras questões, e, portanto, é a quantidade de água. Se nós tivéssemos água, e quando temos água, a produtividade é excelente. Estas zonas semiáridas são as zonas do mundo onde podem, digamos assim, conter cerca de 40% da população e produzem uma quantidade significativa de alimento para o mundo. E, portanto, todas estas zonas semiáridas no mundo inteiro, não é? Portanto, que nós podemos encontrar entre as zonas temperadas e, às vezes, os desertos, por exemplo, é muito fácil encontrar estas regiões. E estas regiões têm não só muita população, produzem muito alimento, portanto, são fundamentais. Mas depois tem uma outra característica, que é a variabilidade interanual. Portanto, para além de o fator limitante é a água numa determinada fase, e aqui, reparem, estamos a falar de ambientes que podem estar no Brasil, na Caatinga, podem estar no Miombo, em África, e podem estar na Austrália. Portanto, estamos a falar de ambientes que são iguais em todas as partes do mundo e que têm esta determinação. E, portanto, pode não ser uma estação como a nossa, que é no verão, mas tem uma característica que é serem limitados pela disponibilidade hídrica. E depois temos esta outra questão, que é a variabilidade interanual. Portanto, todas as adaptações que existem, e estamos a falar dos ecossistemas, são em relação à questão da água. E, portanto, uma das questões é, de facto, há esta variabilidade interanual e, por exemplo, pode haver um ano seco e depois mais 9 relativamente normais. E eu até costumo dizer, a média nunca existe normalmente. Portanto, nas zonas semiáridas nós temos uma média, imaginem, de 500, 600 milímetros de precipitação, mas essa nunca ocorre. Se formos contar a frequência de vezes que os 600 milímetros ocorrem, nunca ocorrem. Ocorrem 300 e depois 900, e depois 200 e depois não sei o quê. Portanto, a variabilidade é muito elevada, como disse agora o engenheiro Salema. E, portanto, nós temos que pensar que isto é o normal numa zona semiárida. E que quanto mais aridez nós tivermos a aumentar, mais isso vai tornar errático e imprevisível. E se puder só dizer mais uma coisinha, que era, então, do ponto de vista daquilo que é o pensamento, os princípios de funcionamento dos ecossistemas e que nós podemos aplicar aqui a estes conceitos, quando um processo é previsível, nós temos que encontrar uma solução definitiva. Portanto, se no verão, eu estou a dizer isto para a engenharia, mas depois agora vou passar para a biologia. Então, por exemplo, se no verão falta sempre a água
naquele período, as plantas têm duas soluções. Ou conseguem viver com a falta de água, ou arranjam uma outra solução e evitam a falta de água. Como as plantas anuais que morrem e ficam sob a forma de semente. Pondo as coisas assim. Portanto, do ponto de vista da engenharia é a mesma coisa. Portanto, nós o que temos que fazer é, se é previsível o fenómeno, nós temos que, digamos assim, encontrar uma forma de resolver aquele problema, porque nós sabemos que acontece sempre naquela altura. Mas quando ele é imprevisível, os sistemas são muito caros. Quando ele é imprevisível e pouco frequente, os sistemas de arranjar uma solução definitiva são extremamente caros. Caros para os sistemas biológicos, caros para a engenharia. Portanto, quando eles são imprevisíveis, mas à medida que estas questões se vão tornando mais previsíveis e mais frequentes, temos que ponderar onde é que está aqui as situações mais definitivas ou não. Portanto, estamos neste momento de passagem em que as secas já não são tão pontuais que ficam na memória das pessoas e depois há um esquecimento. Já não acontece isso. As pessoas ainda se lembram da última seca e isso, portanto, começa a ser mais regular. Portanto, há de haver aqui algum momento na nossa vida que vamos ter que pensar como é que criamos os sistemas mais definitivos. E pronto, isto é o que os ecossistemas podem ensinar, que é, a partir desse momento, o custo de fazer uma construção mais definitiva e pensar de uma forma mais estruturada já começa a compensar. Porque já sabemos que vamos ficar com seca. Doutora Luísa Branco, pegava numa ideia que deixou há pouco, que era o reforço dos poderes públicos. Portugal normalmente é um país que tem leis muito boas e muito bem feitas, não é? Existe um enquadramento legal a nível ambiental e de ordenamento do território, mas será que essas leis estão a ser cumpridas, esses regulamentos, essas normas estão a ser seguidas, ou depois não há quem faça cumprir as leis ou quem tenha poder para garantir o seu cumprimento? Bom, gostei de ouvir reconhecer que Portugal tem de facto leis normalmente bem feitas e que até perduram no tempo, e esta é de facto uma área onde o problema não é falta de legislação. Nós temos, em matéria de recursos hídricos, uma enorme tradição de boa legislação. Tivemos nos anos 90 um pacote da água que foi um conjunto de diplomas importante para o desenvolvimento do setor. Tivemos e temos já em 2005 a Lei da Água e os respectivos diplomas regulamentares que constituem um edifício bastante forte e bastante completo relativamente a estas matérias dos recursos hídricos. Por isso aquela tentação que por vezes existe, temos aqui um problema, vamos lá fazer uma lei para resolver o problema, este não é de facto o setor onde essa necessidade se verifica. Nós temos leis suficientes e temos boas leis. Aqui chegados, temos que ter entidades com capacidade para as aplicarem igualmente bem. E eu julgo que tem sido feito um esforço, mas não podemos esquecer que o setor da água é um setor que esteve sujeito nos últimos anos a muitas mudanças e a muitas convulsões. Nós tivemos logo mudanças institucionais, chegámos a ter instituições dedicadas apenas à governança da água. Hoje em dia temos essa governança associada a outras matérias, o que não é de si só mau nem constitui um problema, mas tem que haver de facto a noção de que esta matéria carece de um reforço de capacitação, porque isso é um problema que é transversal a toda a administração pública. Há um envelhecimento das pessoas e muitas pessoas estão-se a reformar também neste setor e algumas levam com elas muito do conhecimento acumulado em matéria de recursos hídricos. Em algumas matérias até preocupante, como áreas específicas, como seja a segurança de barragens, entre outras, mas de facto nós precisamos de uma autoridade forte e quando vivemos períodos de escassez, essa necessidade de autoridades públicas fortes torna-se ainda mais premente. Obviamente que os utilizadores são chamados a fazerem parcerias, nós temos experiência de parcerias, nomeadamente aqui com o setor agrícola, de colaboração, mas eu sinto que essa colaboração deve estar sempre a ser acompanhada, arbitrada e no fim do dia decidida
pela Autoridade da Água, a quem deve estar reservado um papel muito forte. Sr. Engenheiro, há pouco reconheceu que realmente quando chega a algum lado para falar de Alqueva, a sensação que encontra nas pessoas com quem vai falar é daquela fonte inesgotável de água, e também a ideia de uma transformação do Alentejo, não é? O Alentejo, que era uma região amarelinha, tornar-se uma região verdinha, não é? Atualmente há zonas do Alentejo onde há uma grande predominância de culturas como o olival intensivo, as frutícolas, as hortícolas, as estufas, que já no passado trouxeram maus resultados em termos ambientais e que agora estão a ser novamente muito intensificadas, nomeadamente na zona de Odmira, e que as estufas têm surgido com grande força. Este é um modelo sustentável na agricultura ou é preciso repensar? Ou seja, o Alqueva, quando foi construído, a ideia subjacente era transformar o Alentejo numa região de cultura intensiva ou não? Claramente que sim. Portanto, a mudança que está hoje a acontecer em Alqueva é a mudança que desejávamos, que planeávamos. E tenho que tentar desconstruir um bocadinho a sua pergunta, porque tem implícito um facto com o qual não concordo. Diga. É que a agricultura intensiva, portanto, quando nós concentramos a produção de alimentos numa determinada zona, versus espalhamos e utilizamos todo o território para produzir esses alimentos, esse modelo é errado. Ora, o que diz a ciência é que é melhor concentrarmos a produção de alimentos num determinado sítio, portanto, fazermos, de facto, agricultura intensiva. Agricultura intensiva essa não quer dizer que é o sítio onde despejamos todos os venenos que conhecemos e mais alguns. A agricultura intensiva é onde a densidade de plantas é maior e onde retiramos muitos alimentos por unidade de área. Isso é que é a definição de intensividade. Mas um fator não acaba por conduzir ao outro? Não necessariamente. O que hoje sabemos... Não necessariamente. Como em todos os setores, há pessoas que transgridem, há pessoas que não utilizam as melhores práticas. Mas essa não é a norma. Falou nas estufas. As estufas podem ser perfeitamente sustentáveis. Não há nenhuma contrariedade insanável no modelo de produção em ambiente protegido. Assim como não há no regadio. Eu posso ter regadio, portanto, sítio com uma alta produtividade no sul do país, portanto, onde o tal fator limitante é ultrapassado, portanto, nós fornecemos à planta aquilo que ela mais precisa e, portanto, consegue atingir um potencial produtivo extraordinário e, ao mesmo tempo, consigo preservar ou pelo menos não estragar o ambiente, que altera o ambiente, de certeza, porque o homem sempre onde põe o pé altera, não é? Portanto, quando eu tenho um ambiente que está só ocupado com gramíneas espontâneas e de repente planto aquilo com milhares de oliveiras alinhadas, é óbvio que estou a alterar o ambiente. E, portanto, o ecossistema de certeza que é alterado. Mas não quer dizer é que vou poluir os recursos hídricos, que vou contaminar os lençóis freáticos, que vou matar a população toda à volta. Portanto, isso não é uma relação causa e efeito. E nós hoje temos, já em Alqueva, casos extraordinários e quase de liderança mundial nesse sentido, nesse aspecto, da produção com uma intensidade, com uma intensificação sustentável, onde consigo produzir alimentos de alta qualidade, mas onde incorporo princípios da agricultura biológica, orgânica ou da permacultura e, portanto, com não utilização de substâncias de síntese de efeito prolongado nos ecossistemas e, portanto, que danificam outras espécies que não aquelas que nós queremos matar, portanto, as inimigas, que consigo utilizar fertilizantes e passar ao solo, incorporar no solo a fertilização que ele necessita, portanto, os nutrientes que as plantas precisam, através de processos de economia circular, com a incorporação de resíduos, etc. Portanto, isso é aquilo que nós já vemos hoje ainda de forma isolada, mas que conhecemos. Toda a gente conhece a herdade do Esporão, por exemplo, que ainda na semana passada visitei com cuidado, e que é um caso
extraordinário destes princípios. E diria que é a regra na agricultura que se está a fazer? Desculpe, é a regra? É a regra? Não é a regra. Não ainda é, não é a a exceção? regra. Mas é aqueles casos, são aqueles casos que todos olhamos como um modelo que queremos ver multiplicado no futuro. A regra ainda é a utilização de fertilizantes químicos, portanto isso é perfeitamente normal e é aceitável, desde que com conta, peso e medida, nas quantidades que as plantas extraem, portanto, para não haver lixiviação, com fragmentação da adubação, portanto, coisas muito técnicas que no fundo o que é que dizem? É pormos nas plantas apenas e exclusivamente aquilo que elas precisam para crescer, portanto, dar-lhes os nutrientes apenas essenciais para as quantidades que produzem, portanto, para as quantidades de nutrientes que elas extraem, e utilizar os venenos na conta, peso e medida exata para matar apenas e só o inimigo quando ele atinge um grau de destruição que é superior ao custo do seu tratamento. Portanto, esses são alguns princípios que são hoje perfeitamente a regra em Alqueva. E, portanto, eu acho que nós temos um modelo de agricultura sustentável e que só vai caminhar no sentido de ser mais sustentável. Doutora, o engenheiro José Pedro Salema defendia-nos agora as grandes virtudes da agricultura intensiva pelo seu olhar. Pareceu-me que não estaria totalmente em acordo com o engenheiro José Pedro Salema, e eu colocava aqui mais uma questão que também juntava a estas, que era os padrões de consumo. Temos que alterar os nossos comportamentos. Por exemplo, calcula-se que se desperdicem por ano em Portugal 1 milhão de toneladas de alimentos. Como é que podemos conjugar tudo isto? A necessidade de produzir mais, ou a necessidade de consumir menos, ou a necessidade de não desperdiçar e de não comprometer o futuro? São muitas coisas. Vou tentar. Então, eu tenho aqui, obviamente, que estava por aqui explicar, mas vou dizer que não concordo de tudo, em algumas partes com o engenheiro Salema. Isso é ótimo. Para criar aqui alguma dinâmica, mas depois, se calhar, no fim vamos chegar a conclusões que, afinal, até que não discordamos assim tanto. Eu vou só dizer aqui, vou discutir só um bocadinho, tinha pensado também falar nisto, numa coisa que o engenheiro Salema disse. Primeiro que tudo, nós estamos numa sociedade, e eu sou bióloga e sou ecóloga, e estudo ecologia, e, portanto, publico na área científica da ecologia, e estamos numa sociedade que está com um grande divide na área ambientalista, e, portanto, eu não sou ambientalista, sou uma cientista ecóloga, portanto, olho para os resultados, e, portanto, só para deixar isso claro, porque basta dizer que sou bióloga e as pessoas têm logo um comportamento diferente comigo, como acharem que eu discordo automaticamente do engenheiro Salema. Não, o seu olhar era revelador. Foi a body language. Mas então, só para fazer aqui um bocadinho mais de animação em relação a isto, há aqui se calhar vou discordar na parte que vocês não estão à espera e vou concordar noutra parte. Então, o que é que primeira questão, nós temos que olhar para isto com, de facto, dados e verificações, não pode ser só... E esta questão das ações serem específicas, a mim custa-me um bocadinho. Eu acho que nós devemos olhar para princípios básicos e não as ações, porque nos extremamos em situações que depois não estão corretas, nem umas nem outras. Nem a agricultura biológica. A agricultura biológica tem imensos produtos, alguns deles são também preocupantes, nomeadamente para a saúde humana, e, portanto, nem a outra é veneno necessariamente. Portanto, nesta parte, nós temos que ter consciência que não é possível produzir atualmente quantidades de alimentos para a população mundial toda de uma forma completamente generalizada no mundo inteiro, sem pensarmos que temos que atuar sobre isso. É impossível. Portanto, o problema que está por trás destas grandes questões ambientais é a população. Noutra população natural, as coisas naturalmente seguiam o seu percurso da população de se extinguir ou de desaparecer rapidamente, e, portanto, só estou aqui a dar aqui uma semelhança, pondo-nos também com posição de espécie, não é? Portanto, os grandes problemas que nós temos no nosso globo é que o homem, com o seu domínio, com a quantidade de humanos que tem no planeta inteiro e com os seus associados e respectivos animais, que vão desde os animais de companhia aos outros que comemos, portanto, e temos aqui também duas éticas e dois valores completamente diferentes para uns e para outros, são muitos temas, mas basicamente esse é o grande problema da nossa sociedade, e portanto, esse é que está sempre na base de tudo. E, portanto, devemos enfrentar primeiro esse e depois tentar os outros. E, portanto, quando chegamos à questão
de ver como é que vamos fazer. Portanto, temos que ter agricultura. Não podemos passar sem agricultura. Temos de ter agricultura e temos de ter produtividade, porque também somos muitos. Agora, em relação à maneira como organizamos isso no espaço, isso depende. E, portanto, é aí que eu vou discordar consigo. Ou seja, depende. Por exemplo, nós vamos para o Vale da Califórnia e nós andamos quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros em zonas de agricultura em que o solo está completamente nivelado, tudo regado com sistemas altamente inteligentes, em que nós não saímos dali um dia, nos perdemos, não temos orientação, não conseguimos saber onde é que estamos, nem se fala sequer inglês ali, portanto há um ambiente completamente quase, e aquilo é o que a gente chama o land sparing, que é. E depois passamos um bocadinho e vamos para os parques naturais das Sequoias, vamos para o Vale da Morte, vamos para os outros, para o Yosemite, vamos para aqueles parques todos a seguir ao lado. E, portanto, eles concentraram a agricultura toda num sítio e não há mais nada, não há uma árvorezinha para nada, e depois concentraram, tem uma série de parques naturais onde o homem não entra. Portanto, o homem está lá no lodge e, de repente, quando o parque fecha, não existe mais ninguém naquele parque. Mas esta não é a nossa realidade. Esta chama-se land sparing, que é fazer a agricultura muito intensiva no local e, digamos que, estragar aquilo como uma indústria, que é a agricultura. A agricultura é uma indústria, não há nenhuma indústria sem impactos, portanto temos que os assumir, isso faz parte da natureza humana, quer dizer, não há falta a dar, podemos minimizá-los, mas isso também, e dizer que é possível ter sistemas sem impactos também não é possível. Agora temos é que os minimizar e entendê-los. E, portanto, só estou a querer dizer estas coisas para vocês deixar claro qual é a linha de pensamento. Em relação a esta questão, por exemplo, de ambientes como em Portugal e na Europa, em que o homem já está há milhares de anos neste território, em que modificou o território, portanto, eu hoje estava numa outra conferência com os alemães a dizer, mas como é que quando é que o montado volta ao natural? Mas o montado não volta, o homem está no montado e vai estar sempre. E a biodiversidade precisa do homem no montado, porque é um sistema em que o homem está permanentemente. O homem é uma espécie e também lá está. E o montado, para se manter como o conhecemos, precisa do homem. Há determinados ecossistemas onde é assim. Fazemos parte desse ecossistema. Aqui, no caso de Portugal, a nossa paisagem típica, e eu acho que isto é uma das partes que talvez o setor não esteja a enfrentar de frente, é que a paisagem portuguesa é uma paisagem completamente de patches, portanto, de fragmentada, cheia de culturas. Tem a ver com a propriedade, com a maneira como nós gerimos a propriedade, portanto, vamos dividindo a propriedade, etc. E, portanto, o facto é que sempre houve bocadinhos, mesmo as pessoas quando têm uma herdade grande, têm bocadinhos de coisas, não fazem apenas uma cultura. Isto tem a ver até com uma forma de resiliência, que as pessoas foram entendendo ao longo do tempo que convinha ter 2 ou 3 culturas, não fosse uma correr mal. E então o que acontece é que quando nós temos este sistema do land sharing, que é ter muita coisa misturada, e a natureza pode existir em fragmentos de floresta, por exemplo, no meio da agricultura, e é possível encontrarmos alguns valores de conservação no meio da agricultura, é a paisagem que Portugal tem historicamente, porque é um legado histórico. Nós não temos propriamente um parque natural como os americanos têm, completamente de ausência humana. Não temos o nosso parque mais selvagem, é o Gerês, e portanto é o que temos mais. O de resto é tudo, o homem faz parte do ecossistema, faz parte do sistema e no fundo está integrado. E o que eu quero dizer com isto é que talvez aí a maneira como a agricultura foi pensada na zona do Alqueva choca as pessoas pela paisagem. A paisagem é um aspecto importante e as pessoas gostam de uma paisagem fragmentada porque é a paisagem que as pessoas encaram. E a diversidade também, porque aí assim mantém-se vários serviços ao mesmo tempo. E talvez essa questão da maneira como a agricultura está a ser ordenada possa ser, para mim, talvez uma das questões que está a levar a esta maior polémica. Por exemplo, as linhas de água podiam perfeitamente ser um bocadinho maiores e serem mantidas. Por exemplo, uma zona onde há sistematicamente pragas, numa agricultura intensiva, para que é que está lá a fazer, para que é que se mantém aquela zona? Porquê é que não se transforma aquela zona numa área onde se põe lá o predador da praga? O predador biológico da praga, não é? E, portanto, com isso conseguimos, por exemplo, resolver 2 questões, que é baixamos um bocadinho o rendimento, mas é só um bocadinho, não é o proporcional em relação à área, pomos lá a praga e de cada daqui a uns anos recuperamos aquele espaço para voltar a utilizá-lo na área agrícola. Portanto, é um bocado estas ideias de tentar... há uma parte muito importante da agricultura que não se coaduna com nenhuma ideologia, portanto, estamos a falar na área da agricultura da ciência, que, por exemplo, impõe determinados seres vivos a fazer o trabalho que muitas vezes estava a ser feito por outros organismos, nomeadamente por os predadores das pragas, não é? Colocá-los outra vez no sistema e criar condições para que eles existam. Provavelmente é mais barato do que comprar pesticidas. Não se resolve tudo só com estas soluções, mas algumas soluções são fáceis, algumas soluções são possíveis.
Por exemplo, atualmente, para controlar a erosão do solo, que é uma coisa que é um recurso que nós não temos, a água é um recurso fácil de gerir porque tem um ciclo curto, o solo é um recurso muito mais difícil de gerir porque tem um ciclo muito longo, porque demora milhares de anos a ser recuperado e melhora, e portanto nós só temos consciência dele quando não o temos depois. E portanto, neste caso, por exemplo, o facto da agricultura terem zonas enrelevadas que permitem maior infiltração da água e menor erosão do solo, é uma boa medida que lá está, é pôr outra vez um bocadinho de natureza no sistema. Eu ia pedir só um bocadinho de tempo, porque lançou uma série de questões aqui. Pronto, então, mas quando falamos dos padrões de consumo eu não respondi. Não falamos dos padrões de consumo eu não respondi. Exatamente. Eu acho que os padrões de consumo, as pessoas, a psicologia ambiental deve saber muito melhor do que eu isso, mas os padrões de consumo, basicamente, na Terra, o que é importante neste momento é todos termos alimento, e o que acontece quando as sociedades evoluem é que os padrões de alimento passam a usar seres vivos que gastam mais energia na cadeia alimentar. Mas isso é um padrão que acontece. E, portanto, basicamente é isso. É quantidade, somos muitos, e depois é a maneira, o que comemos tem a ver com a energia que gastamos no nível trófico onde estamos. Eu estou a dizer isto para não dizer carne. Exatamente, tínhamos percebido. Tínhamos percebido. A doutora Cristina Branquinho levantou aqui uma série de questões. Eu, o seu olhar, confesso que perdi porque estava a olhar para aqui. Não foi nada polémica, porque eu subscrevo por baixo 100% das afirmações. No fim, a gente ia concordar, eu disse. Estava só a provocar. Não, às vezes é preciso, eu às vezes uso esta linguagem mais dicotómica, quando o público é mais urbano, porque é muito difícil de explicar conceitos que são de facto complicados para pessoas que não estão no meio, não é? E também vemos as críticas vêm de pessoas que fazem essa abordagem muito dicotómica, não é? E que passam no IP8 a caminho de Beja e andam 1 quilómetro a ver a mesma cultura. Oi, o Alentejo está forrado de monocultura. E depois a seguir o título do jornal é Alqueva, monocultura do olival, venenoso. Já é uma provocação para mim, não é? Já estou a perceber. É verdade. Quando de facto a realidade não é assim, não é? Porque quando nós saímos das estradas e vemos mais Alentejo, que não só apenas a A2 ou o IP8 ou a A6, não é? Que são os grandes eixos, vemos que há uma diversidade cultural muito grande. É óbvio que há o olival. É óbvio que o olival hoje é uma cultura que é a principal utilizadora da água da Alqueva. Mas isso não é mau. Isso tem resultados económicos extraordinários, não é? Portugal passou de uma situação deficitária a excedentária, portanto passou a ser um exportador líquido. Depois há alguns críticos também falam na questão da mão de obra, que é uma desgraça, não há mão de obra, mas a mão de obra há de aparecer. E neste momento aparece e vem em caminhões do Paquistão ou do Vietnã ou de onde quer que seja. Mas se nós conseguirmos criar ali um cluster estável, se calhar vamos conseguir ter pessoas que passam a ser residentes na zona e não só imigrantes temporários. Eu ia já passar o conflito de mim aqui para a doutora Luísa Branco, exatamente relativamente à relação entre o setor agrícola e o abastecimento urbano no que toca ao consumo da água. Essa é uma relação em que o abastecimento público tem prioridade, nomeadamente em situações de escassez, não é? E que gera, por vezes, conflito com o setor agrícola. Estes conflitos fazem parte da situação normal ou não? Fazem. Os conflitos fazem parte. E tem-se agravado ou há uma melhor gestão de conflitos? Sempre que as situações de escassez se agravam, os conflitos agravam-se. Agora, eles fazem parte, de tal forma fazem parte, que a própria lei da água enfrenta e usa a expressão conflitos entre utilizadores. Ou seja, efetivamente, por um recurso que é escasso, há conflitos entre utilizadores. Também, como disse, sempre que essa escassez e esse conflito atinge níveis que podem fazer perigar um dos consumos, a lei estabelece uma prioridade relativamente ao uso de abastecimento público. Exato. Portanto, esse é um uso prioritário e deve prevalecer.
a questão não se coloca nestes momentos limite. O problema está no meio e nas tensões várias que vão surgindo nestes processos e que eu acho que, pronto, elas são geridas, mas é importante, eu diria, que houvesse, primeiro, um maior conhecimento de todos os utilizadores relativamente à ambiência, até à ambiência legal que enquadra estas matérias. Há, por vezes, concessões que não são corretas nestas matérias, nomeadamente relativamente à questão da propriedade da água. Essa é, de facto, uma questão. E a água, em Portugal, o recurso hídrico, a água que corre nos nossos rios e que é acumulada nas albufeiras, é um recurso público. A água é pública. Temos, de facto, águas particulares, que são águas subterrâneas em determinadas circunstâncias, e ainda essas sujeitas a um planeamento público, mas, efetivamente, as águas superficiais em Portugal são águas públicas, foram-no sempre. E isso faz a diferença, porque esse recurso não é sujeito a uma apropriação privativa por parte de um utilizador, ou seja, não é por um utilizador ser o gestor de uma determinada infraestrutura onde acumulou água que essa água se torna sua propriedade. Essa água mantém-se na esfera pública e ela pode ser apropriada privativamente pelo particular, esse ou outro, através de um título de utilização que é dado pela autoridade pública. E aí vamos mais uma vez ter a necessidade de termos autoridades públicas muito esclarecidas, muito capazes de olharem para os títulos, não de maneira estática. Os títulos também evoluem, os títulos de utilização. Os títulos de utilização, a primeira geração deles, muitos deles foram outorgados há 10 anos. Vale a pena, hoje em dia, se calhar revisitá-los. A própria lei tem esses mecanismos previstos, tem esse dinamismo previsto. Os volumes de águas afetos às várias utilizações podem ser alterados exatamente em função dessa evolução. Mas, de facto, os conflitos existem e eu acho que vão existir sempre. Sr. Engenheiro, para usarmos um bem que não é nosso, temos que pagar. A água para a agricultura gera normalmente grandes protestos por parte dos agricultores que a consideram muito cara. É possível controlar ou explicar aos agricultores porque é que esta água tem que ser paga e controlar o seu uso através do preço? Bem, genericamente, em Portugal há algumas situações onde seria muito difícil fazer essa conversa, porque há alguns sistemas em que, de facto, essa água não é paga. Mas a lei da água diz que todos os custos que são necessários para aduzir o tal bem público até ao seu local de origem, ao seu local de consumo, devem ser refletidos na tarifa. Todos... E apenas esses, no caso da EDIA, porque não há qualquer vocação, lucro, digamos assim. Exatamente, margem é zero. Portanto, quando se consegue explicar isto, quando se consegue explicar que a tarifa apenas e só reflete os custos necessários para pôr a água naquele local, os agricultores percebem. Agora, o que há é alguma tradição no setor de ver que o protesto compensa. E, portanto, quando o protesto compensa, quando eu consigo fazer uma manifestação e despejar 5 mil litros de leite na praça de comércio e o preço da cota ou o que quer que seja, conseguem que haja a decisão política, portanto, há essa pressão. Hoje, se calhar, já não temos tanta instabilidade, o setor está muito mais calmo e os agricultores dizem-nos, off the record, obviamente, que a água é barata. Mas depois, publicamente, nas reuniões, nas associações, estão dizendo, a água é cara e tal. Mas depois dizem, de facto, não é cara. Agora, o que é cara ou barato? É quando a conta de cultura, portanto, o que eu consigo produzir com aquela água compensa ou não compensa, consegue suportar ou não consegue suportar aquele custo.
quando se fala, por exemplo, em fazer arroz com água bombeada em Alqueva, é uma equação muito complicada de resolver, não é? Porque se nós refletimos os custos, se a bombagem em Alqueva média são 140 metros, e isso é igual a cerca de 3,5 cm ou 4 cêntimos por metro cúbico, e a conta de cultura do arroz em Portugal não é capaz de pagar a água mais do que 2 cêntimos, porque senão não consegue gerar margens positivas, então a água para o arroz é caríssima. Mas se for para a água para fazer olival, não é? Em que não gasta 12 mil metros cúbicos, gasta 2 mil metros cúbicos por hectare e consegue rentabilidades muito interessantes, então a água é barata. Portanto, a disposição a pagar de cada cultura é muito diferente e depende da rentabilidade que se consegue alcançar com essa água ou da produtividade económica da água. E era uma questão que devíamos abordar, tal como a adaptação das culturas, não é? Estas novas realidades, tal como a forma como estes ecossistemas devem ser olhados e qual o seu impacto, por exemplo, através da fixação de população no interior. Infelizmente não temos tempo e temos a esperança de que da plateia surja alguma questão que nos possa levar a abordar também estes temas. Por isso desafio o público sim. A minha questão vai para o engenheiro José Pedro Salema e, antes de mais, felicitar os vários oradores pelas intervenções que acho que clarificou muito. Todos discutimos a água, mas às vezes discutimos de costas voltadas uns para os outros e eu acho que este painel foi extremamente interessante e encontramos aqui certamente um conjunto de pontos de comunicação. Mas a minha questão é muito específica. Nós falámos muito sobre a questão da água e o engenheiro José Pedro Salema deu um toque muito leve naquilo que tem a ver com a integração de subprodutos na agricultura de forma a incrementar a economia circular. Como se sabe, nós, Grupo Agros Portugal, nessa perspectiva, temos uma produção enormíssima de lamas e temos, por outro lado, a EDIA a servir uma região semiárida, com, em termos de solos, um conjunto de desafios muito interessantes. Gostava de saber, e sei que a EDIA tem alguns projetos nessa área, o que é que estão a fazer de forma a poder valorizar alguns dos subprodutos de origem humana, como as lamas das nossas hectares. Muito obrigado pela questão. De facto, a matéria orgânica é muito, muito importante em Portugal. Os solos em Portugal são cronicamente deficitários em matéria orgânica e o regadio aumenta a taxa de mineralização, portanto, a taxa de decomposição da matéria orgânica, que ela se transforma outra vez em matéria mineral, é muito acelerada com o regadio. Portanto, ou nós temos práticas que conservam essa matéria orgânica, como, por exemplo, o enraivamento da entrelinha nas culturas permanentes, falamos, no fundo, é ter o solo sempre coberto com culturas, ou incorporamos, e se calhar temos que fazer as duas coisas, incorporamos de outros sítios matéria orgânica no solo. A IDIA defende completamente esta linha, porque, até por um interesse quase egoísta, porque se houver menos utilização de fertilizantes minerais, vai haver menos contaminação dos lençóis freáticos e das linhas de água que chegam às nossas albufeiras secundárias, onde depois armazenam água que vamos vender aos nossos clientes. Portanto, queremos que a água esteja o mais limpa possível, qualidade melhor possível. Como é que nós podemos produzir essa matéria orgânica? Só com a agricultura há muitos resíduos, a agricultura gera muitos resíduos que podem ser utilizados. Aquilo que sempre se fez durante milénios na agricultura foi utilizar os restos das culturas e os restos das pessoas e dos animais para o solo. Sempre se fez isto. Só que, alguns no caminho, principalmente nas últimas décadas, esquecemos-nos destes princípios porque é feio, cheira mal, não é uma atividade digna e, portanto, é muito mais bonito comprar fertilidade quando ela vem dentro de um saco reluzente, que tem uma marca e tem uma composição. É mais bonito, e parece mais moderno, não é? No fundo, o modelo químico-mecânico que perseguimos na agricultura nos últimos 50, 60 anos foi muito atrás da promessa dos fertilizantes químicos.
Hoje estamos a pensar muito mais em economia circular e estamos a pensar na utilização dos resíduos. Nós temos um projeto muito interessante chamado URSA, Unidades de Recirculação dos Subprodutos de Alqueva, que que mostra como é que isto se faz hoje, no século XXI, como é que se incorporam os lixos. Há um processo muito conhecido que é a compostagem, no fundo é uma espécie de uma fermentação, dita assim em linguagem muito simplória, é de deixar com que a bicharada que existe no solo mate os agentes patogénicos, as sementes das ervas daninhas, os fungos e as bactérias prejudiciais, portanto são cozidos pela própria atividade natural que ocorre, desde que esses lixos estejam equilibrados, estejam lá numa proporção certa de carbono-azoto, com a umidade, com a estrutura, com o arejamento certo, aquilo funciona naturalmente. E nós já o estamos a fazer. Conseguimos fazê-lo só com resíduos agrícolas e pecuários, mas as lamas de hectare podiam ter um papel importantíssimo, porque têm aquilo que muitas vezes falta nos resíduos vegetais, tem azoto. Normalmente, os resíduos vegetais são ricos em carbono, mas muito pobres em azoto. Portanto, as lamas têm isso. E às lamas falta-lhes estrutura, que é algo que os resíduos vegetais têm muito. Portanto, a conjugação das duas coisas parece muito, muito interessante. Só temos um problemazito, que vai bater aqui na legislação. O licenciamento destas unidades, na incorporação de resíduos animais de origem humana em culturas que vão gerar depois alimentos para nós todos. Portanto, há que ultrapassar algumas barreiras, mas eu acho que é perfeitamente possível. Perfeitamente possível, não é só perfeitamente possível, como é obrigatório. Não há outra maneira de resolver o problema das lamas senão incorporá-las na agricultura e na floresta. E eu pedia o microfone porque a doutora Cristina... Eu só queria acrescentar em relação a isto, e vou ser aqui um bocadinho não é velha do Restelo, vou aqui dizer só que nós analisamos muitas vezes águas e as lamas de hectare, em geral, depois acumulam alguns poluentes. Portanto, eu acho que isto para culturas arbóreas está perfeito, porque normalmente a adição é espaçada no tempo. Para culturas hortícolas a gente tem que ter algum cuidado, porque hormonas, alguns compostos que aparecem, nós analisamos muitas vezes aquilo que vem associado a resíduos de hormonas, medicamentos, PAs, dioxinas, portanto, há uma série de compostos que aparecem associados, cobre e zinco sempre associados às pessoas, que aparecem nestas situações e que nós detectamos normalmente e que são acumulados nas lamas. Por isso é só com esta ressalva de que a sua utilização muito rotinada no mesmo local pode ter este efeito de contaminação. E se calhar passava o microfone à doutora Luísa, já que também falámos aqui das questões legais, das concessões, o Sr. Engenheiro levantou ali algumas questões sobre isso, e dava-lhe a última palavra para terminarmos com este tema, e para terminarmos o nosso debate. Também aqui, há tudo o que é preciso, ou é preciso fazer mais alguma coisa em termos legais para se poder agilizar estes processos? Como disse há pouco, a minha convicção é que efetivamente nós temos já neste momento um quadro legal bastante completo. Acho que há necessidade de uma maior consciencialização por parte de todos os utilizadores, exatamente das regras que vigoram. Relativamente aos contratos de concessão, está na hora de olhar para eles e de os revisitar, nomeadamente em algumas matérias que têm a ver com os volumes que estão associados, até introduzindo-lhes um maior dinamismo. Há mecanismos que existem na legislação e que nunca foram explorados. E isso é uma coisa que nos deve fazer pensar. Porque, efetivamente, quando eu digo que a legislação é muito completa, é porque, efetivamente, na altura da Lei da Água, a Lei da Água beneficiou de um conhecimento acumulado de Portugal em matéria de legislação de recursos hídricos e aproveitou também da Diretiva Quadro da Água, porque ela simultaneamente transpõe a Diretiva Quadro da Água. E o resultado... não é por acaso que foi um diploma que demorou muitos anos a ver a luz do dia,
Ele atravessou até alguns ciclos políticos, portanto, é um documento que tem um enorme consenso na sociedade e tem um conjunto de mecanismos que eu me pergunto porque é que nunca foram postos em prática. Eu estou a pensar, por exemplo, na questão da gestão dos empreendimentos de fins múltiplos. Os empreendimentos de fins múltiplos e as regras de gestão dos empreendimentos de fins múltiplos estão lá desde o início. Ora, estávamos em 2005, 2006, diplomas complementares. Existem vários classificados, mas não há um único em Portugal que esteja já a ser gerido nesse modelo. Foram pensadas associações, que é um modelo à parte, que não é exatamente este que deriva da lei da água. As próprias associações de utilizadores, que era suposto terem surgido no território para agilizar, a própria administração poderia delegar nas associações de utilizadores alguns poderes de fiscalização do meio hídrico, dada a sua proximidade ao recurso, também nunca foram formadas. Há mesmo um embrião de uma espécie de uma coisa parecida com o comércio de emissões, que é a possibilidade dos utilizadores entre si, consoante as suas necessidades e em determinados momentos, quase que comprar e vender em exatamente cotas que possam existir. Ou seja, a legislação tem em si um conjunto de mecanismos com um potencial de dinamismo que efetivamente não foram utilizados. Portanto, antes de pensar em mais legislação, eu acho que vale a pena aproveitar esta. Infelizmente não vamos poder continuar este debate porque já ultrapassarmos largamente o nosso tempo, já nos estão quase a cortar a torneira, a fechar a torneira. Eu agradeço aos participantes nesta mesa redonda os seus contributos e a forma tão simples e tão acessível como nos trouxeram estas questões. E agradeço ao público o facto de ter estado aqui a seguir este debate de forma tão interessada. Muito obrigada.